Então hoje, esse nosso assunto, né, de protocolos de peelings combinados, eles são, né, uma das possibilidades, né, na verdade o procedimento peeling combinado é uma possibilidade de personalizar o tratamento, tá? Então nós precisamos estar bem atentos aí a esses pontos, né, o que nós precisamos saber para aplicar, tá, um protocolo de peelings combinados na pele do nosso paciente, ok? Então, inicialmente, tá, o primeiro ponto que eu preciso saber, tá, sobre a pele do meu paciente, com relação à aplicação de peelings combinados, é se existe realmente a necessidade, tá, se existe uma indicação, tá, então esse é o primeiro ponto. Então é muito importante que eu consiga identificar, tá, esses pontos, para que eu não tenha um risco de intercorrências, né, de complicações por uma má indicação do procedimento, tá? Então, só pra gente lembrar aqui um pouquinho o que é um protocolo, tá, de peeling combinado. Quando eu realizo dentro, né, de uma mesma sessão a aplicação de dois ou mais recursos esfoliantes, tá? Então, recursos que promovem a remoção de células, tá, da pele. Então, eu preciso avaliar muito bem, porque nem toda pele vai apresentar essa indicação, nem toda pele vai tolerar o procedimento, tá? Então, peelings combinados, aplicação dentro de uma mesma sessão, tá? Então não é, hoje eu realizo um peeling mecânico, daqui 3 dias eu realizo um peeling químico, tá? Não é isso. Então é dentro da mesma sessão, o paciente chegou para você, tá? Você vai realizar aquele protocolo, aquela sequência, né? Um passo a passo, que é a sua sessão de tratamento, associando 2 ou mais recursos esfoliantes na pele. Então esses recursos esfoliantes, eles são o que nós chamamos de peelings, né? Então, eu posso ter peelings físicos, químicos, mecânicos, enzimáticos, tá? Então, eu preciso primeiramente identificar, tá? Então, muitas vezes, nós até identificamos que tem uma indicação, como, por exemplo, uma pele bastante fotoenvelhecida, tá? Além de linhas de expressão, aquele escurecimento, a presença de melanoses, né? Que são as manchas, né, bem pontuais, mas também aquela falta de viço. Você observa uma pele áspera, uma pele até mais espessada em algumas regiões, mas quando você começa o procedimento, muitas vezes, né, esse paciente, o ideal, na verdade, é que esse paciente não venha para o peeling combinado já em um primeiro momento. Você precisa antes, além de avaliar, tá, ter algum contato inicial com essa pele, que normalmente é uma limpeza de pele, uma hidratação, e depois você vai para esse procedimento. Então, muitas vezes, na avaliação, quando você olha a pele, você fala, poxa, essa pele seria perfeito associar, né, 2 tipos de peelings, pelo menos. Mas quando você começa a trabalhar nessa pele, você observa que, na verdade, ela é uma pele bem reativa, tá? Ela é uma pele sensível e ela não é uma pele tão espessada, ela é uma pele mais fina, tá? Apesar do aspecto envelhecido, que muitas vezes aquele escurecimento nos traz uma impressão de uma pele espessada, tá? Às vezes ela apresenta alguns pontos de aspereza, mas isso não justifica o uso de mais de um recurso esfoliante na mesma sessão, tá? Então eu preciso avaliar muito bem. Às vezes eu observo, então eu vejo a indicação, mas quando eu começo a trabalhar, a manipular essa pele, aplicar um cosmético, outro, eu observo que ela não tolera, ela não suportaria 2 ou mais esfoliações na mesma sessão, tá? Então esse é o primeiro ponto. A pele do meu paciente, existe a necessidade, a indicação, e além disso, ele vai tolerar, essa pele vai suportar essa dupla ou até tripla esfoliação, tá? Então isso eu preciso observar. Depois disso, nós vamos para a escolha, tá, dessa associação. Então, digamos que você avaliou essa pele, você realizou a limpeza de pele, você já realizou uma hidratação e você viu realmente que essa pele necessita, tá? Então, existe a indicação e também é uma pele bem tolerante, até porque na limpeza de pele você já fez uma esfoliação física suave, né, que é o que nós fazemos. Na sessão de hidratação,
dependendo do intervalo que você deu entre a limpeza de pele e a hidratação, nem tem necessidade de esfoliar essa pele, ainda mais se você está pensando em um peeling combinado, senão são muitas esfoliações, né? E aí você observou tudo isso e realmente existe a indicação e existe a tolerância. Segundo ponto, então, como que nós vamos fazer essa escolha dessas associações? Tá? Como que eu vou escolher? Eu vou fazer um peeling químico e um mecânico, ou é melhor um enzimático e um físico, tá? Tudo também vai depender da espessura dessa pele, resistência dessa pele, qual é o problema que você quer amenizar com essa dupla ou tripla esfoliação, tá? Então, nós temos várias associações, tá? Qualquer uma dessas como que eu vou dizer, quando eu aplico conjuntamente, né, pode ser um físico ou um enzimático com um químico, um físico, químico e mecânico, tá? Então, todas estas são, né, associações possíveis, então eu tenho ali muitas possibilidades, tá? Então, o que que eu tenho que lembrar, tá? Primeiro, essa questão, tá? Então, realmente das características da pele e também as características do esfoliante, do recurso esfoliante que você vai utilizar. Então, é importantíssimo que você saiba que os esfoliantes mais suaves, tá? São os esfoliantes físicos, tá? Que são aqueles cosméticos com micropartículas. Os esfoliantes enzimáticos, que são aqueles que contêm as enzimas, né? Que as mais conhecidas, as mais comuns nos cosméticos são a papaina e a bromelina. Encontramos outros também, mas outras enzimas, né? Mas essas são as mais comuns. Então, estes esfoliantes, né, físico, micropartículas e enzimático, sempre vão realizar peelings muito superficiais. Então, eles são, né, essas duas opções muito interessantes para associar, porque eu nunca quero agredir muito essa pele, tá? Até porque esse protocolo de peeling combinado, ele deve ser um procedimento no início do tratamento, ele ainda faz parte de uma fase preparatória. Então, se eu vou partir para outros recursos, né? Então, como essa pele, que é uma pele envelhecida. Ela tem rugas, ela tem flacidez, tá? Então, são alterações que eu preciso de estímulos na derme, tá? Então, que eu vou entrar depois, em um segundo momento, ali no meu tratamento. Mas eu preciso também dar qualidade para a epiderme, tá? Eu preciso refinar essa epiderme, para que eu observe um clareamento, para que ocorra um estímulo da renovação celular, para que facilite a permeação de princípios ativos, né? Então, ela fique mais fina, mais lisa, mais clara, tá? Mas eu não posso sensibilizar essa pele, porque isso pode atrapalhar a evolução do meu tratamento, tá? Então, estes esfoliantes que são mais suaves são interessantes para associar, tá? Então, sempre que eu digo, vamos associar dois recursos, eu tenho o objetivo de potencializar a minha resposta, tá? Intensificar, né, esse processo de esfoliação, de tudo isso que nós falamos, de refinar, estimular a renovação celular e tudo mais, mas eu não posso sensibilizar muito essa pele, tá? E aí, às vezes, já me perguntaram assim, né, professora, mas eu posso então, tá, ao invés de fazer um peeling físico, com um peeling ultrassônico, por exemplo, eu posso fazer logo um peeling de diamantes que vai agredir um pouquinho mais, tá? Pode fazer, tá? A questão é também o trazer um diferencial, tá? Então, a questão de você oferecer algo, né? Oferecer algo que é diferente, tá? Para o seu paciente, para você não estar todas as sessões iguais, né? Isso é interessante, o paciente gosta, tá? É claro que você não vai aplicar nada que não seja indicado para a pele dele, tá? Mas o paciente gosta dessas novidades, né? Então, você coloca uma sessão, você pode fazer o diamantes, em outra sessão você faz a associação, essa combinação, tá? Mas nós precisamos observar muito bem que muitas vezes, dependendo da forma que o profissional aplica, um esfoliante físico com um peeling ultrassônico ainda é mais suave do que um peeling diamantes, tá? Então, vai depender do nível de profundidade do peeling diamantes,
tá? Então vocês observam que se o meu primeiro ponto é observar as características da pele, tá? Se tem necessidade, né, indicação e tolerância para isso, o segundo ponto é conhecer as características dos meus recursos esfoliantes, tá? Então, estes dois peelings, né, esses dois esfoliantes são interessantes por isso, por serem mais suaves, me permitem uma outra associação, o uso de um outro recurso, que vai potencializar o efeito deles, porém sem promover uma irritação, tá? Uma sensibilização dessa pele, tá? Até mesmo o esfoliante físico, ele pode sensibilizar, então você tem que observar muito bem a questão da forma de aplicação, tá? Então, o esfoliante físico, ele pode ser um esfoliante muito abrasivo, se você observa que ele tem uma grande concentração de micropartículas, e aí se você aplica sobre a pele seca, né, massageia com bastante pressão, muito tempo massageando, muitas vezes você já nessa etapa, você já sensibiliza muito essa pele, tá? Então também nós temos que ter esse cuidado no momento da aplicação, sempre observando as reações da pele, tá? Sempre priorizando aquilo que é o mais conservador, o mais suave, já que eu desejo aplicar um outro esfoliante depois, tá? Outra situação que é bem, que também, como que eu vou dizer, favorece muito, né, essa associação, que essa associação, na verdade, vai nos trazer muitos benefícios, é associar um peeling químico suave, tá, com um peeling mecânico ou um peeling físico e enzimático, tá? Por quê? Porque os ácidos, eles trazem uma resposta imediata com relação ao clareamento da pele, tá? Só que muitas vezes, se é uma pele muito espessada, só esse ácido suave, ele acaba sendo muito leve, e você aplicar um ácido, né, mais agressivo, vai sensibilizar muito, tá? Então você fica ali aquela diferença, por exemplo, você deseja utilizar um ácido glicólico, tá? Ele vai trazer um benefício imediato ali naquela pele, e você, então, acredita que uma concentração de 10% seja interessante, tá? Mas muitas vezes esse 10%, se é uma pele que está muito espessada, muito queratinizada, ele não vai promover um efeito interessante ali imediato, tá? E já partir para o 20% poderia ser muito agressivo, tá? Então aí você pode associar o 10% que é mais suave, mas antes de aplicar esse ácido, promover um pré-refinamento da superfície da pele, tá? Que poderia ser um peeling ultrassônico, poderia ser um peeling diamantes nível 1 de profundidade, bem suave, poderia ser um cosmético que contém micropartículas e enzimas, tá? Então você aplica massageando para a ação das micropartículas, aguarda alguns minutinhos para a ação das enzimas, retira, tá? Então com isso você já fez uma pré-descompactação, um pré-refinamento da pele, e aí você coloca o ácido 10%, tá? Então você vai aprofundar um pouco mais nessa remoção de células, com um risco menor de sensibilização do que se você aplicasse um ácido glicólico a 20%. Tá? Então, essas são as características dos esfoliantes, né? Então, nós encontramos, por exemplo, em algumas marcas, essa associação de mais de um agente esfoliante dentro de um mesmo cosmético, tá? Então, é bem comum encontrarmos uma associação de micropartículas com enzimas. Tem algumas marcas que tem dentro desse mesmo produto micropartícula, enzima e um ácido suave, tá? Então, esse esfoliante, ele é um único produto, mas ele tem sim uma combinação de agentes esfoliantes, tá? Agentes que vão, né, favorecer a remoção de células da superfície da pele. E aí nós precisamos observar também o mecanismo de ação de cada um deles, né? Então, se eu tenho essa formulação que tem micropartícula, tem enzima e tem ácido, eu preciso observar, né, lembrar que o esfoliante físico com micropartículas, eu preciso o atrito sobre a pele. Então, eu vou massagear inicialmente e depois eu preciso um tempo de ação para as enzimas e para o ácido, tá? E aí, dependendo, né, da espessura dessa pele, da resistência dessa pele, ao final desse tempo eu posso massagear mais uma vez, tá? Então, essa massagem, né, das micropartículas sobre a pele no início, ela promove uma leve descompactação,
Isso favorece a permeação do ácido e das enzimas, né? Uma ação um pouquinho mais profunda, tá? Não é que é uma aplicação profunda, mas já não é somente na superfície, né? Porque eu já removi aquelas células que estavam já se desprendendo com o atrito das micropartículas do esfoliante físico. Depois desse tempo eu venho massageio mais um pouco essas micropartículas que ainda estão ali, favorecendo uma remoção mais satisfatória. Então, quando eu termino esse processo, a pele está muito diferente, tá? Então é visível que ela está mais clara, que ela está mais fina, ao toque ela está mais lisa, tá? Então é uma diferença muito grande e isso estimula muito o paciente a manter o tratamento, continuar o tratamento, tá? Então o segundo ponto seriam, né, estas características dos esfoliantes, tá? Então o que você tem de opções, tá? Então os esfoliantes físicos, qual é o mecanismo de ação, os enzimáticos, quais as opções de enzimas e mecanismo de ação, os mecânicos, tá? Principalmente ultrassônico, diamante, são os mais utilizados, e os peelings químicos, que são os ácidos, tá? Qual que é a minha orientação com relação aos ácidos, tá? Então, sempre que eu vou associar, tá, ácidos para peelings combinados, eu não costumo utilizar concentrações superiores a 10% e nem pHs inferiores a 3,5, tá? Então, em muitos protocolos de peelings químicos, tá, a minha orientação tá, dependendo da indicação, né, das características da pele, as características do problema que você vai tratar, você pode aplicar um determinado ácido a 20%, a 30%, pHs inferiores a 3,5, tá? Mas eu costumo fazer essa aplicação de forma isolada e não associada. Quando eu desejo associar um peeling químico, né, um ácido com outro tipo de peeling, eu sempre priorizo, tá, os ácidos mais suaves com estas, né, concentrações até 10% e pHs mínimos de 3,5, tá? Então, não mais do que 10% de concentração e nem menos de 3,5, tá? O pH, não aplicar pHs menores do que 3,5, tá? Então, esse cuidado, tá? Eu preciso ter no momento da associação e para isso eu preciso conhecer, tá? Então, vocês observam, né, que a avaliação é importante, a avaliação da pele, né, das características ali da pele, do que ela suporta, de quais são as indicações, mas eu preciso também conhecer os meus recursos. Se eu estou falando de combinar peelings, eu preciso conhecer estes peelings, tá? E é importante também, um terceiro ponto, que eu conheça muito bem a disfunção dessa pele. O que ela está apresentando como alteração predominante, aquilo que mais incomoda o paciente, tá? A queixa principal, tá? Então, vocês observem que essa questão da fundamentação teórica, né, no nosso trabalho, essa questão de você estudar, de você, né, saber sobre as técnicas, sobre os recursos, avaliar, conhecer as disfunções é muito importante. Mas também, tá? Eu observo que tem muitos profissionais, mais comum quando estão iniciando, mas também tem vezes que eu encontro profissionais que já estão há mais tempo na área e não conseguem resultados tão eficazes, tão satisfatórios quanto gostariam, tá? E muitas vezes não é porque ele não sabe aplicar a técnica, ele não conhece as características, né? Ele sabe avaliar a pele, ele conhece as características das disfunções, sabe aplicar as técnicas, então já fez um curso de limpeza de pele, já fez cursos de peelings, tá? E de outros recursos, mas existe essa dificuldade em elaborar esse protocolo, criar esse passo a passo de uma forma independente, tá? Avaliando o que pode ser usado, qual vai ser essa sequência, tá? O que eu devo fazer nessa pele, o que vem primeiro, o que vem depois, por que esse é mais interessante, de que forma que eu vou utilizar, qual vai ser essa técnica, tá? Que eu posso incluir dentro desse protocolo, que não vai agredir muito a pele, porém vai trazer um resultado, tá? Muitas vezes eu vejo que no momento de, né, elaborar esse protocolo, criar ali um plano de tratamento, existem algumas falhas nesses aspectos, né? Às vezes
existe essa construção de um passo a passo, de um protocolo, mas às vezes esse protocolo agride muito a pele, às vezes esse protocolo, ele até, como que eu vou dizer, está em uma ordem adequada, mas ele não está tão bem indicado para aquela alteração específica do paciente, tá? Então ele não está tão personalizado e aí o resultado demora mais, né? Vem um resultado menos evidente para o paciente, tá? Então essa construção muitas vezes, né, desses protocolos e planos de tratamento acaba sendo uma certa dificuldade para alguns profissionais, tá? Então, vocês, né, observam que é um universo que realmente nós precisamos, né, conhecer tudo isso e preciso, né, saber realmente traçar esses protocolos e planos personalizados, tá? Então, eu quero... Antes da gente entrar aqui no nosso terceiro ponto, tá? Que eu já até, né, comentei que são as disfunções, eu quero só comentar aqui um pouquinho, tá? Aproveitar para fazer um convite para vocês, que no dia 7 de dezembro, tá? Então 7/12, às 21 horas, eu farei uma masterclass aqui nesse perfil no Instagram, para conversar com vocês sobre estes planos de tratamento, tá? Então, planos personalizados de tratamento, tá? Então, é a Masterclass dominando a personalização na estética facial, tá? Então, é uma aula totalmente gratuita, tá? Onde eu vou conversar com vocês sobre... pontos importantes, tá, dessa personalização, quais são os objetivos, o que que nós alcançamos com isso, tá, o que que acaba, né, sendo muito mais interessante tanto para o paciente quanto para o profissional, tá, então vou trazer aqui algumas, vamos discutir, vamos conversar aqui alguns pontos bem importantes sobre essa questão, tá, da personalização, porque realmente é o grande diferencial dos nossos tratamentos, dos nossos resultados. Porque assim, gente, não tem nada mais, como que eu vou dizer, frustrante, tá? Tanto para o profissional quanto para o paciente, que você vai, faz uma sequência linda, tá? Utilizando técnicas muito interessantes que você aprendeu, você vai e faz direitinho, só que você não alcança o resultado, tá? Então, muitas vezes, aquela técnica não era a melhor indicação para aquele paciente, para aquele momento, para aquela disfunção, tá? Então, por exemplo, eu já... me deparei, né, com algumas situações de, por exemplo, profissionais indicarem, tá, radiofrequência dentro de um tratamento clareador, tá, então não tem indicação, tá, então, mas a radiofrequência, ela é indicada para pele envelhecida. Então a pele tem melanoses, que são as manchas, né, que fazem parte ali de um quadro de fotoenvelhecimento. Então eu vou fazer radiofrequência porque ela é para o envelhecimento, então ela vai trazer uma melhora, tá? E aí ela muitas vezes vai falar para o paciente, olha, sua pele vai ficar com menos rugas, mais firme, mais clara. Menos rugas e mais firme, sim, ok, mas mais clara com relação, né, àquelas manchas pontuais, não vai. Mais clara no geral, muito dificilmente. Talvez, dependendo do cosmético que ela utilize, né, uma esfoliação suave que ela faça, promova ali aquele clareamento inicial, tá? Então, é muito importante essa indicação correta. O recurso pode ser maravilhoso, você pode dominar muito bem esse recurso, tá? Elaborar essa sua sequência ali de, né, o seu protocolo, só que muitas vezes aquilo não é indicado para aquele problema, tá? Você não pode trabalhar com um único tipo de peeling, né? Então, falar, eu tenho lá no meu menu de tratamentos, tem lá peeling químico. E aí você faz sempre o mesmo peeling para todos os seus pacientes, tá? Ele vai observar um certo benefício, tá? Mas principalmente quando é um paciente que não apresenta tantos problemas. Então, ele vai observar um viço, um clareamento, né? Uma renovação celular. Então, aquela questão de, por exemplo, um tratamento de noiva, dia da noiva, de formandas, né, que é aquele efeito meio Cinderela, aquele efeito ali imediato, né, mas se o paciente vem com um problema, tá, um problema já instalado e que ele deseja reverter, deseja melhorar o aspecto daquela disfunção estética, se você não aplicar de forma personalizada, você não alcança o resultado desejado, tá, além de demorar muito,
tá, o tratamento, ali tentando chegar naquele resultado, muitas vezes o paciente desiste porque ele, né, vê que ele está investindo, né, tempo e, né, o recurso financeiro e não está chegando nesse resultado, tá? Então a personalização é muito importante e eu, né, gostaria que vocês estivessem presentes, porque isso, né, ajuda bastante nos nossos resultados, tá? Então vamos para o terceiro ponto, tá? Então o terceiro ponto, você conhecer quais são as disfunções, o que você está tratando, tá? Então, por exemplo, uma pele envelhecida, né, que eu venho falando aqui desde o início, esse exemplo da pele envelhecida, podemos também pensar em uma pele com hipercromias, tá? Seja HPI ou melasma, em comparação a uma pele acneica. Eu posso realizar os mesmos tipos de peelings para estas peles? Não posso, tá? Então, nós falamos né, associações que eu tenho, N opções de associações, tá? Como, né, dei exemplo de físico com enzimático, mecânico com químico, tá? E eu tenho que escolher o que eu vou fazer, né? O que eu vou aplicar, qual vai ser o produto, eu vou utilizar um equipamento também ou não, qual é esse equipamento, quais são os parâmetros desse equipamento, tá? E aí, às vezes, né, a pessoa pode criar lá para o espaço dela um único protocolo de peeling combinado, onde ela faz um peeling diamantes e aplica um ácido glicólico, por exemplo, tá? Só que aí ela se depara com uma pele acneica, tá? Uma pele acneica, vamos pensar em um estágio 2 de acne, que é um quadro de acne que nós chamamos de pápulo pustuloso e que ele apresenta já muitas lesões inflamatórias, tá? Então, é um tipo de alteração que pode se beneficiar com um peeling combinado? Sim, mas pode ser esse protocolo de peeling diamantes com ácido glicólico? Vamos ver aqui, eu vou esperar um pouquinho vocês me responderem. O que vocês acham? Posso fazer essa aplicação, tá, essa sugestão de protocolo, né, que eu comentei com vocês. É claro que tem todo um início, né, uma higienização dessa pele, tá, uma tonificação, né, lá, se o paciente chegou com a maquiagem, eu vou demaquilar, mas quando eu chego no momento, tá, nesse passo da esfoliação, do peeling, eu posso aplicar em uma pele acneica um peeling diamantes e em seguida aplicar um ácido glicólico? O que vocês acham? Me contem aqui, meninos. Será que essa pele com lesões inflamatórias, tá? Pápulas, que são pontos avermelhados, então por isso é uma lesão inflamatória, tá? É uma lesão sólida inflamatória, e essas pústulas, tá? Que já é uma lesão líquida, né? Com um conteúdo purulento, essa pele vai poder receber algum tipo de peeling mecânico. Lembrando que o peeling mecânico é aquele que eu utilizo um equipamento, tá? Um dispositivo que é abrasivo, que é aplicado sobre a pele, tá? Então ele promove um lixamento ou ele promove um deslizamento, tá? Então eu não posso aplicar, tá, estes dispositivos sobre lesões inflamatórias. Eu vou danificar essa pele, tá? Eu vou lesionar mais esses pontos inflamados, podendo romper essas pústulas, tá? Então, né, uma grande chance de romper essas pústulas, espalhar esse material purulento e ferir a pele do meu paciente. Tá? Então, ferindo a pele do meu paciente, dependendo do fototipo desse paciente, ele pode evoluir para HPI, né? Então, além de piorar o quadro inflamatório. Tá? Então, eu realmente não posso. Então, eu posso fazer uma combinação, mas não posso nada que tenha atrito, tá? Então, essa combinação para pele acneica seria interessante, os peelings que têm como mecanismo de ação o tempo sobre a pele, tá? Então, um peeling enzimático, um peeling químico, tá? Posso aplicar um único produto que tenha 2 agentes químicos esfoliantes, ou às vezes, se eu quero, né, aplicar, eu tenho, dependendo do que eu tenho no meu consultório, porque, gente, uma outra coisa é assim, ó, quando nós fazemos um curso, nós aprendemos ali aquilo que é o ideal. Então, por exemplo, para essa pele acneica, os ácidos mais interessantes são o ácido mandélico e o ácido salicílico, tá? O ácido salicílico,
Se ele for uma solução alcoólica, ele deve ser no máximo 10%, ele vai trazer uma resposta bem satisfatória. E digamos que, às vezes, né, lá no momento que você recebeu aquele paciente, você tem ali um ácido mandélico, tá? Que normalmente eu recomendo a 20%, mas você tem ele ali a 10%, às vezes até um pouco menos, de uma marca comercial. E aí você tem também uma máscara que contém um ácido salicílico e alguns outros ativos, talvez, né, extratos vegetais, tá? E aí você gostaria de fazer essa aplicação. Se você aplicar só um deles, muitas vezes você não vai alcançar o objetivo que você deseja, tá? De realmente promover uma descompactação, um refinamento dos pontos de hiperqueratinização, que são os comedões fechados dessa pele acneica, tá? Estes dois ácidos, mandélico e salicílico, eles têm efeitos bactericidas, então também são, né, ações interessantes sobre essas pústulas que têm a proliferação de bactérias, tá? Então, mais interessante, tá, para essa pele, a associação de dois ácidos, tá? Ou um peeling enzimático e depois um outro ácido, do que o peeling mecânico, tá? Então, realmente, tá, não se aplica. Inclusive, quando você faz, né, essa combinação de dois ácidos diferentes, você vai estar controlando a infecção por conta dessa ação bactericida, tá? E, consequentemente, o fato de você reduzir a quantidade, né, essa proliferação de bactérias na pele, favorece a redução do processo inflamatório, tá? Em um outro momento, sobre as áreas com mais comedões fechados, quando não tem mais tanta inflamação, você pode até aplicar um peeling mecânico sobre estes comedões fechados, tá? Nunca sobre o processo inflamatório. Então, às vezes, com esse esfoliante químico, né, muitas vezes, né, é um dos objetivos, você vai reduzir o processo inflamatório e você, então, vai encontrar áreas que você não tem lesões com inflamação e que você pode, então, começar a aplicar nestas áreas o peeling mecânico, tá? Um peeling diamante nível 1, por exemplo, ele consegue uma descompactação dessa hiperqueratinização na superfície de comedões fechados melhor do que um peeling enzimático, por exemplo, tá? Mas em um primeiro momento, para essa pele, você não poderia utilizar. Então, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, tá? Então, às vezes você pensa em alguma coisa para uma pele, mas quando você, né, observa ali no momento quais as características, você vê que, poxa, aquela associação não vai dar certo e muitas vezes você tem que ser rápido ali no seu raciocínio, tá? Para escolher dentro do seu arsenal, dentro daquilo que você tem ali naquele momento, para trazer um benefício para o seu paciente, não simplesmente realizar uma sessão por realizar, tá? Então, é claro que, né, você não vai marcar o atendimento, caso você não tenha nada. É que às vezes a gente não tem tanto controle sobre todos esses atendimentos. Dependendo do local que você trabalha, acontece, né, do paciente não estava agendado e ele, né, chegou acompanhando alguém para um outro procedimento e ele deseja fazer uma limpeza de pele e aí você está disponível, né? Aí você vai dentro daquela limpeza de pele, você já pode associar ali, tá, essa dupla esfoliação para ele. Você pode fazer uma esfoliação no início, tá? E depois você pode aplicar um esfoliante químico, esse agente químico, principalmente com esse efeito mais bactericida e cicatrizante, tá? Mas você vai fazer isso se você observar realmente que você tem um material para, né, oferecer esse resultado ali para ele, tá? Não vai fazer simplesmente, né, sem ter, senão o melhor mesmo é você falar, olha, hoje, né, eu não estava preparada, eu não tenho aqui, né, todos os cosméticos que são interessantes para a sua pele, né? Então tudo você tem que, né, ter ali esse jogo de cintura, mas eu não recomendo, né? Nunca trabalhei dessa forma. De realizar procedimentos que são contraindicados, muito menos, e nem aqueles que não vão trazer nenhum benefício, porque às vezes, né, não vai trazer prejuízo, mas também não vai trazer benefício, tá? Então, é importante que você consiga ali avaliar, não, isso aqui eu consigo fazer essa associação, essa combinação para favorecer o resultado desse meu paciente, e muitas vezes com esse primeiro procedimento, essa limpeza de pele, tá? Ou uma segunda sessão, já um peeling, ele já observa uma melhora, uma mudança
mudança na pele, tá? Isso precisa acontecer, tá? Isso favorece muito com que o paciente retorne, com que ele tenha assiduidade ao tratamento, tá? Então, realmente, às vezes, até nessas peles, né, acneicas já em um estágio mais avançado ainda que o estágio 2, normalmente podem já estar em tratamento dermatológico, mas às vezes não, e nós costumamos dizer, né, que a primeira sessão de tratamento é a limpeza de pele, mas às vezes tem peles acneicas em estágios mais avançados que eu não consigo nem realizar a limpeza de pele na primeira sessão, de tão grande que é o processo inflamatório, o incômodo, o desconforto desse paciente. Então eu vou entrar com peelings, tá? E pode ser essa combinação, sim, para controlar esse processo inflamatório, para reduzir esse grau de infecção, essa proliferação de bactérias, e depois, em um outro momento, eu vou realizar a limpeza de pele, tá? Principalmente para remover os comedões, tanto abertos quanto fechados, principalmente os fechados, para prevenir a evolução para mais lesões inflamatórias, tá? Então, esse é o terceiro ponto, tá? Então, só pra gente fechando aqui, tá? Quais são todos esses pontos, um resuminho aqui para vocês. E aí, nesse tempo, eu gostaria que vocês, né, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem colocar aqui para mim, tá? Então, o que nós falamos? Primeiro ponto, tá? Observar se realmente existe a indicação na pele do meu paciente para a realização desse protocolo combinado, tá? Porque se eu vou aplicar sem a indicação, existe uma chance muito grande de uma intercorrência, tá? Você ocasionar, por exemplo, uma hipercromia na pele do seu paciente, tá? Porque você realizou um procedimento muito agressivo para a pele dele, tá? E muitas vezes o objetivo era outro e você cria um problema a mais, né? Um problema tanto para ele quanto para você, tá? Então, preciso observar a indicação, tá? A tolerância dessa pele, para que você escolha a melhor associação, ou até, às vezes, para que você não faça a associação, tá? Segundo ponto, conhecer todas as opções de peelings, tá? De esfoliantes, pelo menos dominar muito bem aqueles que você tem ali no seu espaço, tá? Então, digamos que você já está habituado a trabalhar com peeling enzimático, você já tem ali a sua formação em peelings químicos, e você domina o equipamento de peeling ultrassônico, tá? Então, é dentro disso que você precisa conhecer muito bem como eles atuam, como deve ser aplicada a técnica, tá? No caso de um equipamento, quais os parâmetros, tá? Ali nessa técnica. No caso de um peeling químico, quais as características dessa formulação, concentração, pH, o veículo, tempo de ação na pele, tá? Mais tempo, ele vai aprofundar mais, ele não vai, tá? Como que essa formulação vai se comportar na pele do paciente, tá? Então, você precisa conhecer muito bem isso para você fazer essa combinação o mais personalizada possível, tá? Temos aqui uma perguntinha, tá, da Vitória. Então, nesses casos de acne mais avançadas, interessante utilizar vapor de ozônio, alta frequência ou LED associado aos peelings, tá? Na verdade, nós utilizamos, tá, o vapor de ozônio com o objetivo de promover emoliência, tá? O ozônio, neste equipamento, ele, na verdade, não tem tanto o objetivo de promover a antisepsia da pele, de promover esse efeito bactericida. Esse efeito bactericida nós conseguimos com o ozônio do alta frequência, tá? Então, o que acontece? Na verdade, o vapor de ozônio, ele é um calor, tá? Por mais que é calor superficial, mas é uma fonte de calor. Então, eu recomendo o vapor de ozônio somente em estágio 1 de acne, que é a acne comedoniana, que eu tenho muitos comedões, então são as lesões que eu preciso de mais emoliência para conseguir extrair de uma forma mais eficaz e sem machucar a pele do paciente. E eu tenho pouca inflamação. Então, esse calor não vai, né, agravar esse quadro, porque são poucos pontos inflamatórios e eu preciso, né, dessa ação do calor associado ao emoliente para facilitar as extrações, né, e aí trazer menos desconforto para o meu paciente, menor risco de HPI, tá, de lesionar essa pele. Já a partir de estágio 2 e 3, eu não recomendo o uso do calor,
tá? Eu vou utilizar somente o cosmético emoliente. Posso utilizar mais de uma forma de apresentação desse cosmético emoliente, tá? Em solução, em creme, posso deixar mais tempo, tá? E aí eu vou aplicar somente o cosmético, tá? E muitas vezes, na maioria das vezes, eu não vou encontrar dificuldade, porque nesses estágios eu já tenho comedões mais volumosos, né? Então, o poro já mais dilatado. Quando você utiliza um bom emoliente, você utiliza, né, mais de uma forma de apresentação do emoliente, você consegue, tá? Com facilidade remover estes comedões, mesmo sem usar o calor. E lembrando que essa pele, na verdade, tem mais lesões inflamatórias e as pústulas eu não vou remover, tá? Elas são lesões sólidas que eu preciso de recursos anti-inflamatórios para regredir e, as pápulas, tá? E as pústulas são aquelas que eu vou drenar o conteúdo purulento e para isso também eu não preciso emoliência, tá? Então eu recomendo o uso do vapor somente para o estágio 1 por conta da emoliência dos comedões que são predominantes. Alta frequência indico para todas, tá? Todas as limpezas de pele, seja pele acneica ou não, que você retirar comedões, mesmo que não tenha pústulas, não tenha um processo com proliferação de bactérias, eu sempre recomendo alta frequência. Se tem bactérias, então essa pele acneica, muito mais ainda, tá? E um outro recurso que nós podemos utilizar para substituir o alta frequência é o LED azul, que ele também, né, comprovado que ele tem esse efeito bactericida, tá? Então, poderia ser um ou outro, tá? E a questão dos peelings, tá? Eu preciso só observar, então, qual é o tipo de peeling mais indicado. Mas dentro do meu procedimento, sempre tem esse passo, esfoliação, né? Então, quando eu vou desenvolver um protocolo de tratamento, eu começo removendo a maquiagem dessa pele, eu higienizo, depois eu faço uma esfoliação, posso tonificar, aí vem para o corpo do meu tratamento, né? Se a limpeza de pele é de uma forma, se são os outros tratamentos é de uma outra forma. Então, onde eu vou aplicar os recursos de eletroterapia, ou de um microagulhamento, ou é o momento de aplicar um ácido, né, o esfoliante químico. Então, esse momento que eu preciso, né, saber qual é a técnica que eu vou aplicar, e aí eu venho com esse recurso. Então, em uma limpeza de pele, por exemplo, tá, digamos que seja um estágio 2 de acne, eu não utilizaria o vapor com ozônio para emoliência, somente o cosmético emoliente. Após a etapa de extrações, né, de remover comedões, drenar pústulas, obrigatoriamente aplicar o alta frequência ou o LED azul, e poderia, tá, logo após essa antisepsia, aplicar um peeling químico, tá? Que é um protocolo que eu tenho, né, até em um dos meus cursos, que é a limpeza de pele com peeling anti-acne. Tá? Então, depois dessas extrações, eu tenho ali a pele mais aberta, as pústulas que foram drenadas, elas estão abertas, então eu vou aplicar esse ácido, ele vai penetrar ali naquela área, tá? Onde eu tenho essas bactérias. Então, o que é mais interessante? Que seja um ácido com características bactericidas, tá? Levemente queratolítico, não pode ser muito queratolítico, não pode ter concentração muito alta, não pode ter pH muito baixo, tá? Porque essa pele já foi trabalhada, essa pele já está, né, levemente sensibilizada por conta da emoliência que altera muito o pH, por conta das extrações. Então eu posso sim escolher esse agente químico que tem essas propriedades, mas ele precisa ser muito suave e não preciso deixar muito tempo na pele, e não vou deixar o meu paciente embora com ele na pele jamais, tá? E então eu preciso remover totalmente depois desse momento. E aí eu vou para a finalização, que normalmente nós utilizamos máscaras, sérums finalizadores e fotoprotetor. Todos, né, cosméticos voltados para essa necessidade, né, para todas as necessidades, né, na verdade, da pele acneica, tá? Então, ok, consegui responder. E aí nós temos o nosso terceiro ponto, que é conhecer as características das disfunções, tá? Então, assim, eu posso fazer combinação de peelings para todas as alterações inicialmente, tá? É claro que nem toda pele com melasma é igual, tá? Não é nada.
Nem toda pele acneica é igual, tá? Depende muito também do perfil do meu paciente, dos hábitos, do que ele já faz, quais os cuidados em casa, né? Atividade profissional dele, então tudo isso vai influenciar. Além da diferença realmente das peles, né? Então muitas vezes eu pego lá 3 pacientes com acne estágio 2. Mas um paciente tem um fototipo mais baixo, o outro tem um fototipo mais alto, um tem uma pele um pouco mais espessa, o outro tem uma espessura mediana, um tem, né, o fototipo mais alto tem mais tendência a HPI, o fototipo mais baixo tem menos tendência, um trabalha com exposição a muito calor, o outro não. Então, os protocolos nunca serão totalmente iguais, tá? Isso que não deve ser, porque senão nós temos um risco de intercorrências, tá? Então, em uma pele, nossa, foi ótimo. No outro paciente, poxa, tive uma complicação, tá? Ou, na melhor das hipóteses, eu digo, às vezes não chega a ter complicação, mas também não tem resultado. E aí você vê, poxa, por que esse protocolo, essa sequência, trouxe um resultado tão eficaz para esse meu paciente e para o outro não? Tá? Porque são peles diferentes, são indivíduos diferentes, com hábitos e rotinas diferentes, tá? Um outro ponto que é muito importante, só pra gente fechar essa questão da personalização, é a questão do skincare, tá? Dificilmente você vai indicar o mesmo skincare para esses pacientes, mesmo sendo a mesma disfunção, tá? Porque a pele tem características diferentes, porque é um indivíduo diferente. Tá? Então, você tem que, né, elaborar isso ali no momento. E quando você faz esse plano de tratamento, quando você cria esse plano de tratamento, além de elaborar o passo a passo de cada protocolo que você vai fazer dentro do plano de tratamento, tá? Porque, por exemplo, se você faz limpeza de pele e uma sessão de peeling, você já tem 2 protocolos diferentes dentro do seu plano de tratamento. Tá? Então, além de elaborar os protocolos, saber qual vai ser a frequência de cada um deles, qual o intervalo entre uma sessão e outra, você tem que ter uma ideia inicial de tempo, por quanto tempo você vai realizar essas sequências de protocolos, e você tem que elaborar um skincare também personalizado para o seu paciente, tá? Muita dúvida, marcas indicar para o home care, né? Realmente isso não é verdadeiro, Vitória, essa questão de que o caro é sempre melhor, tá? Nós temos sim excelentes produtos, tá? Que são caros. Temos produtos, né, que nós vemos, eu observo assim, ó, principalmente marcas que não são marcas climatizadas ou marcas nacionais, que são muito caros e que tem uma dificuldade de adaptação na maioria das nossas peles, né, aqui no nosso país, tá? E nós temos produtos excelentes e muito acessíveis, e nós temos também a possibilidade do manipulado, tá? Com o manipulado, é claro que é muito mais fácil personalizar, tá? E aí precisa, né, que o profissional conheça também sobre princípios ativos, e aí quando você, né, vai elaborar uma fórmula, você precisa lembrar quais ativos são interessantes, quais as propriedades, encaixa para essa disfunção, tá? Então, no quadro de acne, eu preciso de um ativo anti-inflamatório, eu preciso de um ativo antisséptico, cicatrizante, calmante para essa pele, tá? E aí eu preciso lembrar, poxa, o que eu tenho de ativo calmante e tal? Depois que eu determinar quais são os ativos, eu preciso saber as faixas de concentração de uso. Eu preciso saber qual é o veículo que é interessante para estes ativos e também se encaixa com o biotipo do meu paciente. Eu vou determinar também qual é a quantidade que eu desejo. Então, você consegue, tá? É muito mais fácil personalizar. Mas nós encontramos várias marcas, né, que são excelentes. Eu gosto muito mais de indicar um home care para o meu paciente com marcas como Adicus, Meso, a Samana, Lacma, mesmo a Cosmobiot, BioAid, do que indicar La Roche, Vichy, que são esses que nós encontramos nas farmácias, tá? Porque são marcas importadas e, dependendo da formulação, acabam não sendo tão adequadas para os nossos biotipos, tá? Então, você encontra, né, nas marcas, muitas opções. E, às vezes, você não consegue tudo de uma mesma marca, tá?
E aí você tem essa questão de, quando você escolhe a marca, você faz ali, né, a sua orientação cosmética, ali no seu, né, receituário, e você pode, né, passar para ele, olha, passa lá naquela loja e compra esse. Então você pode encontrar de uma marca, uma única marca, todos os produtos que são adequados para aquela pele. Como de repente não, tá? Você pode às vezes, né, sugerir para ele, olha, esse aqui você pega tal, mas esse produtinho aqui eu gostaria que você pegasse dessa outra marca, tá? E isso às vezes fica um pouco difícil, né? Porque a gente não tem muita garantia que o paciente vai realmente. Às vezes ele passa na primeira loja, conversando com o vendedor, ele mostra, e aí o vendedor diz, não, mas eu tenho um que é muito parecido e tal, e aí ele já leva, né? E às vezes não é exatamente aquilo que você quer. Não é tão fácil também para você dizer que, você sempre vai ter os produtos, né, das marcas, assim, a pronta entrega. Os filtros solares, sim, os sabonetes, sim, né? Você tem, né, um sabonete que encaixa para todo tipo de pele, um sabonete mais direcionado para a pele acneica, um sabonete para uma pele mais madura, os filtros solares, né, ok, mas os produtos específicos de tratamento, é um pouco mais difícil que você tenha, né, todas as opções ali. E aí você pode sim associar o manipulado com o comercial, tá? Então você já passa para ele aquele sabonete que você tem, né, uma água termal, o filtro solar, e manipula para entregar para ele, né, da próxima vez, se ele for aquele produto que é específico, tá? Então, é mais interessante assim. Ou você faz para ele 2 receituários, né? Olha, passa nessa loja tal, compra esses aqui, e vai na farmácia de manipulação tal e faz esse aqui, tá? E aí, né, orientar muito bem o paciente, né, com relação a essa questão de que muitas vezes ele vai mostrar pro vendedor, né, olha, eu preciso esse. Então, que ele tenha ali 2, né, receitas diferentes, ou que ele passe primeiro na manipulação, já faz, porque sempre aquele produto que foi orientado para que ele veja, né, em um outro local, uma outra marca, ou em uma farmácia de manipulação, o vendedor da primeira loja que ele mostrar a receita sempre vai querer, né, convencer, sempre vai querer mostrar para ele não que tem um produto que é semelhante ou que seja até melhor, tá? Então, e aí, lembrando também que nós podemos solicitar para manipular tudo. O que eu não gosto muito manipulado? Filtro solar. Tá? Filtro solar, realmente eu sou muito fã da Áticos por conta de todas as formas de apresentação, tá? Então é muito difícil você não encontrar um filtro que se adapte aos diversos fototipos, aos diversos biotipos cutâneos, tá? E também hábitos do paciente, né? E o restante nós podemos, né, manipular tudo, tá? Vitamina C é uma outra formulação que eu prefiro também os comerciais, tá? E por conta por ela ser muito instável, porque oxida muito facilmente, né? Eu acho as fórmulas comerciais mais estáveis.